Olá, gente. Estou aqui dando mais um estudo. Eu falei sobre os mandamentos, agora vou falar sobre a lei. Que a lei, sempre disse no estudo anterior, que mandamento é um e lei é outra. Os mandamentos são 12 e a lei são mais de 600. Diz que é 613. Então vou explicar o que é que as igrejas estão fazendo. Estão misturando as leis e os mandamentos. E com isso eu vejo muitos religiosos quebrando a cara com isso. Então, eles falam esse texto aqui, lá em Romanos capítulo 10, verso 4, dizendo lá que está escrito que o fim da lei é o Mashiach, está lá o Cristo. O fim da lei é o Mashiach, vamos ler lá, né? Romanos, eu marquei direitinho aqui para não dar trabalho, né? Vamos ler lá. Vamos ler porque na leitura o ouvinte é fácil decorar. Diz assim, ó. Porque o fim da lei, está aqui o Cristo, que é o Mashiach, para a justiça de todos, aqueles que creem. Aqueles que creem, a justiça de todos para aqueles que creem. Não se diz assim, ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Muita gente está entendendo que a lei, o homem viveria por ela. Mas só que o pessoal não obedeceu a lei do Eterno. Houve obediência da lei do Eterno, todos os mandamentos, e ao mandamento para o Eterno, até Josué. Até Josué obedeceram as leis e os mandamentos. Mas depois de Josué não obedeceram mais. Porque foram nascendo filhos dos filhos daqueles, e chegou a um determinado tempo que está acontecendo hoje, né? Hoje ninguém mais crê, não atende, nem pratica, nem lei, nem mandamento, nem nada. Então, o fim da lei é o filho para o Eterno. Não é porque a lei terminou nele, tem que se entender isso. Justiça, o que é a justiça? Então, se eu corro para o filho para o Eterno Mashiach, ele é a justiça da lei, ele é superior à lei. Então tem que se ter isso. Não é porque a lei findou, porque a lei não findou. Vamos ler lá no livro de Lucas, capítulo 16, verso 17, diz assim, veja que a lei, ela continua. A lei, ela não acabou. Lê lá, Lucas capítulo 16, verso 17. Diz assim, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. A lei ela não acabou, a lei não passou, a lei não terminou. Existe porque a Bíblia ela fala sobre lei. A lei, gente, existe lei. E as leis é lei e leis. Singular e plural. A Bíblia fala muitas vezes a lei. O que é a lei? A lei é um conjunto de leis. Aí muita gente não está entendendo isso. Aí está botando a lei como se fosse findou no Filho Pai Eterno Mashiach. Não, a lei ela continua. Teve lei que passou, teve lei que continua. Vamos ler uma lei aqui. Eu vou ler aqui, eu trabalho aqui para não me atrapalhar, né, para ganhar tempo para ir para a Bíblia. Vamos ler lá em Romanos capítulo 3, verso 31. O que eu vejo, eu deparo muito com religioso. Sempre eu estou pregando o Evangelho, que eu gosto de pregar a palavra do Pai Eterno, e eu deparo muito com religiosos, principalmente gente protestante, que considera isso não considera como evangélico, evangélico que guarda tudo da palavra. Protestante. Então eles dizem, não, mas não estou na lei, eu estou debaixo da lei, não sei o que, eu estou na lei, eu estou em São Jesus, do cristianismo. Então, a palavra diz, no livro de Romanos capítulo 3, verso 31, diz assim, veja só, vamos ler lá, né? 3,31, um livro de Romanos. Vamos ler lá. Vou mostrar para vocês que a fé tem que ter a lei. Não é porque eu estou no Mashiach e estou abolindo a lei. Diz assim, capítulo 3, versículo 31, diz assim. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Eu tenho que confirmar a lei. Eu tenho que estar na fé e tenho que estar bem na lei. Não é porque eu estou no Filho do Pai Eterno e estou agora fazendo o que quiser dentro da lei. Porque qualquer pessoa que tiver no Filho do Pai Eterno e fizer coisas errando contra a lei, ele vai se perder. Perde. A Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 10, verso 26, aquele que peca deliberadamente não resta mais sacrifício. Eu sempre estou tampando a boca de contradizentes, sempre estou tampando a boca de diz evangélicos, são protestantes. Inclusive a semana passada eu bati com um. Ele dizendo, não, por obra, não é por obra, o homem não é só por obra. É sim. O homem, a obra contribui. Porque a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 2, verso 18,
Fé sem obra é morta. Não adianta eu estar com a fé e não estar com a obra. Tem que ter a obra. É os dois caminhando. Eu tenho que estar no Filho do Pai Eterno, eu tenho que estar entendendo lei e tenho que estar entendendo obra, doutrina e etc. Então hoje as igrejas estão perturbando o povo, a mente do povo com isso, está enganando o povo com isso. Não porque a lei, não. O homem, eu não estou debaixo das obras da lei, mas eu estou debaixo de lei. Eu tenho que entender, nós estamos debaixo de lei. Como nós estamos debaixo de lei? Como ter a lei em vigor? Vamos ler lei em vigor? Se eu estou confirmando a lei está em vigor. Vamos ler em Romanos capítulo 7, e o verso 1 e 2. 7, 1 e 2 de Romanos. Diz assim, olha. Olha a lei aqui ativa. Porventura, ignorais, irmão, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Está vendo? Ora, está ouvindo, né? Ora, no 2 agora. A mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Está vendo? A lei está em vigor. Essa lei está em vigor. A lei, ela continua. Tem lei que passou e tem lei que ela continua. Olha uma lei aqui ativa. Vamos ler lá aqui na frente, né? As leis, tem umas que passaram e tem outras que continuam. Aqui na frente, vamos ler lá em Coríntios, 1 Coríntios. Aqui. Olha uma lei aqui ativa. Eu quero que vocês entendam isso, para ninguém dizer, sai falando mal da lei, que a lei não sei o quê, que a lei não tem aquilo ali, não. A lei está em vigor. Olha uma lei aqui ativa. Lá em 14:34 de 1 Coríntios, diz assim, olha. Conserve as mulheres caladas nas igrejas, a igreja do Pai Eterno, essa igreja judaica. Não é as igrejas, essas igrejas por aí não, criadas por Roma não. É que as filhas da católica, essas igrejas por aí, criadas por Roma. É as igrejas judaicas, as igrejas do Pai Eterno. Está aqui no plural. As igrejas, vai aqui. Conserve as mulheres caladas nas igrejas, porque não ele é permitido falar, mas esteja submissa, como também a lei o determina. Olha a lei aqui ativa. Essa lei está ativa. Teve lei que passou e teve lei que terminou. É isso que eu vou explicar para vocês, para ninguém chegar e dizer, não, a lei passou, a lei não. Tem lei que ela terminou e tem lei que ela continua. Então, quero mostrar direitinho para vocês entenderem o que é a lei. Vamos ler que passou, que ela não se tem mais, não se cumpre mais. Vamos ler lá em João, capítulo 1 e o verso 45. Essa lei que ela terminou. Não existe mais e ela não vai aparecer mais nunca. Vamos ler lá em 1:45, livro de João. Diz assim. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Quem foi que escreveu na lei? A quem? Se referindo. A quem se refere os profetas, o Mashiach, está aqui Jesus, o Mashiach, o Nazareno, filho de José, que é Yosef. Veja aqui uma lei, que essa lei acabou, essa lei não existe mais. E não vai aparecer mais nunca. Sabe por quê? Porque o Filho do Pai Eterno já veio, então essa lei acabou. Essa lei se cumpriu até ali. Porque não acharam o Filho do Pai Eterno, a lei ela veio dos profetas, veio. Quando chegou no Filho do Pai Eterno, ele veio. A Bíblia diz o quê? Que a lei do profeta encerrou ali em João, né? Mas o Filho do Pai Eterno estava ali, mas a lei encerrou ali com ele. Porque quando acharam ele ali, então pronto, ali acabou aquela lei. Essa lei não existe mais. Então só lei que passou. Eu estou explicando direitinho para os ouvintes entender as leis e os mandamentos. Lei que passou, lei que ficou e etc, etc. Uma lei aqui que ela findou também. Lá em João, aqui na frente. Lá em 19. Diz aqui em 19:7, diz assim, ó. Deixa eu ler aqui. Eu marquei direitinho aqui para não me perder, né? Romanos 7 ali nesse instante. Lá em 19:7, justamente, é 19:7, realmente, é 19:7, diz assim, ó. Quando Pilato estava lá, né? Aí disse, olha aí, o rei dos judeus. A matar o rei dos judeus? Foi que respondeu. Responderam os judeus. Temos uma lei. Olha aqui, ó, temos uma lei. E de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque si mesmo se fez filho de Deus.
filho do Eterno. Então a lei, lá no passado, se dizia, toda pessoa que dissesse que era filho do Eterno, que conhecido por Deus, pastor chama de Deus, então tinha que morrer. Então essa lei aqui, ela findou. Essa lei aqui, ela findou. Por quê? Porque já mataram o filho do Pai Eterno, já mataram o Mashiach. Então, diante de Pilatos, disse, não, nós temos uma lei e pela lei ele deve morrer, porque se fez filho do Eterno. Então, são leis que chegou até o filho do Pai Eterno, até o Mashiach, e teve leis que continua, e teve lei que passou. Então, são leis em cima de leis. O pessoal não está entendendo isso, eu tenho deixado bem claro para os religiosos que eu vejo, todos os religiosos que eu vejo, é pastores, é tudo, e pegando a lei e misturando tudo. Misturando os 10 mandamentos com a lei. Mandamentos são 10 e as leis são mais de 60 leis. Existe lei dos mandamentos, outra coisa, mas você não está entendendo, vocês não estão entendendo. Lei de mandamento e mandamento da lei. Existe a lei dos mandamentos e os mandamentos da lei. É uma controvérsia assim, é uma versa assim, ó. Lei dos mandamentos e os mandamentos da lei. Tem que se entender essas coisas. O que eu vejo hoje é o pessoal misturando lei, misturando mandamento. Inclusive a Bíblia também ela não separa essas coisas. Aí por não separar, aí os religiosos não entendem. Os pastores botam tudo numa panela só, como diz o ditado. Eu vou ler aqui, que ali em Corinto, né? Aí diz, não, Padre Jesus guardou a lei, guardou. Eu li aqui atrás que Abraão guardou leis, mandamento, estatuto e regra. Eu li aqui, né, no mandamento, lá em Gênesis capítulo 26, o versículo 5, né? E lá, que eu li também que Ezequiel também guardou a lei e os mandamentos. Um rei também, um rei bom, que guardou a lei do Pai Eterno, é o rei Josias. O rei Josias, ele guardou a lei. Está escrito aonde? Está em 2 Reis, capítulo 23 e o verso 25. Vamos ler lá. 2 Reis 23, 25. Vou ler lá para os ouvintes ouvir. Aqui, ó. Diz assim. Antes dele, isso é o rei Josias. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Eterno, está aqui Senhor, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo a lei de Moisés, tá aqui o nome dele é Moshe, mas está aqui Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Então o rei Josias foi um dos melhores reis. Foi 2 reis tem que entender os reis. Teve rei de Israel e teve rei de Judá. O rei de Judá é uma seção. O rei de Israel é o rei daquelas tribos. E o rei de Judá é um rei à parte. Todos os melhores reis foram os reis de Judá. E os piores reis foram os reis de Israel. Tem que entender isso. Sempre, é tudo umas tribos, as tribos divididas ali. Mas só que a tribo que seguiu o Pai Eterno foi a tribo de Judá. E os melhores reis foi o rei de Judá. Então, os reis de Israel são uns e o rei de Judá, os reis de Judá são outros. Então, você tem que se entender a sequência dos 2 tipos de rei. Então, Josias e Ezequiel foram 2 melhores reis. A Bíblia diz que antes dele e depois dele não se levantou outro igual. Inclusive, vou ler aqui o rei Josias. Leia a carta toda, que é muito importante isso. Então, gente, estou explicando isso direitinho para vocês verem que eu estou debaixo de lei. Eu tenho que estar debaixo de lei. Qual é a lei que eu estou debaixo dela? É a lei de Mashiach. Então, é debaixo da lei. Aqui eu vou ler para você. Eu estou debaixo da lei. Ninguém vive sem lei. As leis, o pessoal não está entendendo. No mundo, ninguém vive sem lei. Tudo é lei, tudo é lei. Está aí que eu mostrei lei que em vigor, né? E lei que passou. Acabou aquela lei. Então, são leis que está ativa, que a pessoa tem que guardar o que está escrito, e tem leis que não existem mais. Eu vou ler aqui, vamos lá em Novo Testamento, vamos ler lá no novo de Paulo, né? Não é Shaul, mas é conhecido por Paulo, né? Chama de Paulo. Vamos ler, aqui está escrito lá em Filipenses capítulo 3, e o verso 6. Daqui para o ouvinte, aqui, ó. Filipenses capítulo 3, verso 6, diz assim, ó. Quanto, ele falando da testemunha dele dentro, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O apóstolo Paulo aqui, o pessoal conhece o Paulo, então, irrepreensível na lei. Era um homem firme na lei, irrepreensível na lei, não tinha defeito na lei. Tem que se entender. Você que eu li aqui no mandamento aqui anterior, você vê que Zacarias é um justo no mandamento. Tem que se entender as leis, os mandamentos, que é uma coisa só. Como? É leis
leis do mandamento e os mandamentos da lei. Você ajunta tudo para se entender como é a maneira das leis. Senão vocês não vão entender. Se não fizer separação, como eu estou separando agora, vocês nunca vão entender, os pastores não vão entender o que é leis, lei e mandamento. Tem que se entender essas coisas. Isso são muito profundos, são estudos muito profundos que as igrejas estão perturbadas, estão batendo cabeça uma com a outra e sem praticar a lei do Pai Eterno. Eu vou ler aqui, lá no livro de Romanos, capítulo 11, verso 22, aqui, Romanos 11, 22, Romanos 32, aliás, diz assim, olha, está escrito aqui, 11, 32 de Romanos, diz assim, olha, porque o Eterno está aqui, Deus, a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Como é isso? Alguém que guardou a lei, tem que se ver como é que o Eterno faz. Quando o Eterno afogou esse planeta com água, onde habitava o povo, então eles morreram. Criança, jovem, velho, mulheres, homem, todo tipo de seres vivos morreram. Nós vemos que na arca lá, né, o Eterno mandou que Noé botasse os casais, né, de animal impuro, e o de animal puro botar 7 pares. E cada animal impuro um par. Então ali o Eterno matou, acabou, afogou o mundo. Ali pagou quem era inocente, ou modo de dizer, inocente assim, as crianças não tinham pecado, criança no ventre das mães, criança de peito, criança mamando, que não tinha pecado, mas tinha, o Eterno encerrou tudo embaixo do pecado. É como está acontecendo quando hoje o Filho do Pai Eterno, o Pai Eterno usando o Filho. Ele encerrou o Pai Eterno, encerrou tudo na desobediência, para que usar misericórdia para com todos. Então, já que uns, a maioria não obedeceram o Pai Eterno nas leis, que só obedeceram o Pai Eterno de Josué para trás, depois de Josué não obedeceram, porque naquele tempo não tinha boquinha não. Naquele tempo era olho por olho e dente por dente. Naquele tempo tinha boquinha, o cara fez a fazer uma coisa contra a lei e ficar assim não, à toa não. Não era desse jeito, naquele tempo se obedecia. Então o Eterno encerrou todos debaixo da desobediência para usar misericórdia para com todos. Estou explicando direitinho para que o ouvinte entenda essas coisas, para passar a entender a lei do Eterno e obedecer os mandamentos da lei e a lei dos mandamentos, aquela que está em sequência. Mas muita gente diz, mas o Filho do Pai Eterno, eu já ouvi gente esse testemunho de alguém. Lá em 2,15 do livro de Efésios, diz assim, ó, vamos ler lá. O Filho do Pai Eterno, ele acabou com a lei. Não, o texto não diz assim. Eu vou ler o texto aqui, lá em Efésios capítulo 2, verso 15, diz assim, ó, e vou explicar o texto para o ouvinte entender. Inclusive esses religiosos que estão sendo enganados por pastores, que não estão entendendo as leis do Eterno. Diz assim, eu vou ler aqui, 2,15 no livro de Efésios. Vamos ler. 2,15. Diz assim, ó. Aboliu na carne a lei dos mandamentos. Presta atenção, que ele aboliu na carne foi a lei dos mandamentos e não os mandamentos da lei. Quero que vocês bem entendam isso. Faça separação disso aí. Ele aboliu na carne foi a lei dos mandamentos e não os mandamentos da lei. Os mandamentos da lei são os 10. E a lei dos mandamentos são a mais de 600. Então são uma coisa aqui e outra coisa ali. Quando chega lá no livro de Mateus, onde perguntaram a ele, né? Qual é o maior mandamento da lei? Aí ele disse o quê? Vamos ler lá. 22:40, o livro de Mateus. Para o ouvinte entender. 22:40, começando do 38 para ali assim, vamos ler aqui, né? Diz assim, do intérprete da lei, um setor lá, um cidadão lá, chegou o intérprete da lei, né? Interpretava a lei, entendia a lei, experimentou, ele perguntou, experimentou no Filho do Pai Eterno e perguntou a ele, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Veja que ele perguntou qual é o grande mandamento da lei. Ele não perguntou qual é o maior mandamento da lei. Ele perguntou qual é a lei do mandamento. Ele perguntou qual é o maior mandamento da lei. Tem que se entender isso.
Respondeu Mashiach, está aqui Jesus. Amará o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos, destes dois mandamentos, não é essas duas leis, que é lei também, mas você tem que fazer divisão. Mandamento também é lei. Não é misturar os 10 mandamentos e os 613, não. Tem que saber como é. Por isso muita gente está quebrando o sábado, quebrando o mandamento e está pensando que é lei. Não, o mandamento é diferente. É 10 e a lei é mais de 600. Ele diz aqui, destes dois mandamentos depende toda a lei. Olha, toda a lei. E os profetas. É isso que eu quero passar para vocês. Que o que é a lei e o que é os mandamentos. Eu dei um estudo sobre mandamento e estou explicando o que é a lei. Aí existe uma lei. A mulher diz, não, a lei, você errou, o filho eterno, o filho da lei é ele. Não, preste atenção que ele botou o fardo praticamente mais pesado ainda. Mais pesado, não está percebendo isso. Qual é a lei? A lei que ele disse, lá no livro dos Gálatas, capítulo 6, verso 2. Vamos ler lá. Diz assim, ó. Esse mandamento aqui, ó. Vamos ler. Levar a carga um dos outros, assim cumprirei a lei do Filho Pai Eterno. Aí muita gente diz, qual é o fardo um dos outros? O que eu vejo hoje é o pessoal nas igrejas, certo? E diz evangélico, está pegando o quê? Está desanimando que não tem amor, certo? Porque o amor ele compartilha, o amor ele ajuda, o amor ele contribui, o amor não usurpa, o amor ele perdoa, o amor ele ajuda seu próximo. O que eu vejo hoje é o pessoal indicando e não estão rebatendo com seus irmãos. Chega numa igreja dessas aí, qual é o amor que os pastores querem? É o amor dos irmãos, né, deles lá, porque está trazendo disso para eles, para enriquecer eles. Mas será que ele tem amor com o irmão, o irmãozinho? Será que ele tem amor de dizer assim, ó irmão, não, o irmão está passando fome ali, está necessitado ali, ajuda o irmãozinho ali. Ajuda ali, o machinho está dizendo que levar a carga um do outro, levar a carga é isso, é ajudar o irmão, como eu falei do dízimo anterior. Por isso que hoje a lei é o quê? A lei do Filho Pai Eterno, cumprir ela, é a lei de amar. Não é amar tapinha nas costas e vai para a paz e tudo bom, Pai do Senhor para cá e Pai do Senhor não, e deixar o cara passando fome. Porque a palavra de Tiago diz o quê? Se eu dizer isso com o meu irmão, Pai do Senhor, ou seja, vai na paz e não dá o cotidiano a ele, quer dizer, o comer dele, o sustento dele, então está sendo o quê? Você não importa. Então a lei hoje é a lei do amor. Os ricos repartam com os irmãos pobres, como eu disse anterior, na igreja ali de Pentecoste ali, né? Lá em 2,45, lá em 4, 2, 3 ali, 4, no segundo, lá na carta de Atos dos Apóstolos. Então você entendeu o que é o amor. Porque o amor, hoje, o Filho Pai Eterno botou um fardo mais pesado. Qual é o fardo pesado? Não é hoje que eu vejo um rico milionário aí, acumulando riquezas, morre e não leva 50 centavos dentro do caixão. Não leva. Não leva. Deixa tudo para os outros aí. Dizendo que tem amor. Esse amor é um amor fajuto, é um amor mentiroso. Esse amor é um amor que tapinha nas costas, é um amor de fantasia. O amor é aquele que o irmão está necessitado, o irmão partilha com ele, divide o pão com ele. Esse é o fardo do Filho Pai Eterno deu para nós, para os irmãos que se convertem. Hoje eu vejo por aí muita gente irricando, muita gente, não, o fim da lei é o Cristo, o fim da lei não, a lei são leis muito sinceras. Olha, a lei é santa, como diz lá em Hebreu, né? A lei é santa e os mandamentos santo, justo e bom. Tem que se entender essas coisas para que ninguém desobedeça as coisas do Pai Eterno. Deixa eu olhar aqui, tem mais coisa para mim ler para vocês. Quero explicar bem direitinho isso, para vocês entendam essas coisas. Leis e mandamento é totalmente diferente. Lei que está em vigor e lei que passou. Aqui, deixa eu ler aqui já. Encerrei aqui, já li tudo praticamente. Então deu para entender, né? Aí eu expliquei direitinho sobre o que é leis e o que é mandamento direitinho. Quero que vocês entendam tudo direitinho para que não seja nenhum ouvinte ficar na dúvida. Muito obrigado e até a próxima.